Querido e amoroso Pai, Tu que habitas no Altíssimo, nesta hora nossos corações estão abertos a Ti e nossos joelhos estão dobrados diante de Ti para pedir a Tua misericórdia, para pedir as Tuas bênçãos, Senhor, para que sejam derramadas hoje aqui neste lugar. Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito deixe sobre nós. Te pedimos, Pai, que Tu perturbes o nosso coração da maneira que ele deve ser perturbado para que possamos abraçar melhor. Tu sabes as lutas, Tu sabes as dificuldades, Tu sabes as batalhas que cada um enfrenta. Tu sabes, Senhor, tudo o que vai no nosso pensamento. Mesmo antes de nascermos, Tu já nos conheces e Tu sabes para onde nós vamos, Senhor. Que nós possamos ter a fé de abraçar, de aceitar os Teus caminhos e os Teus desígnios, Pai. Te pedimos nesta hora que mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de prisões, nós possamos ser uma luz ao mundo, assim como Paulo também foi. Cuida de cada um de nós, Senhor. Traz aqueles que se estão a dirigir aqui a este lugar também em paz. São os favores que te ousamos suplicar, Senhor, nos méritos do Teu Filho amado Jesus. Amém. Eu ia pedir à multimédia que colocassem a foto. Aproveito para estender as boas-vindas e desejar um bom sábado a quem chegou depois da Raquel ter dado as boas-vindas. Que o Senhor possa vos abençoar e que todos em conjunto possamos louvar o nome de Deus. Olhando para ali, não ele compôs mais de 130 hinos e, ao analisar esta semana os hinos que íamos cantar, inspirei-me no último hino que vamos cantar, sendo ele um compositor do hino 515. George Cole Stebbins nasceu a 26 de fevereiro de 1846 na cidade de Carleton, no condado de Orleans, no estado de Nova Iorque. Este senhor, durante 23 anos, viveu numa quinta como camponês e aprendeu as tarefas relacionadas com a vida rural, a vida do campo. Mas no seu coração ele sentia o desejo de se relacionar com a música. Tinha uma vocação muito íntima para a música. Então, como ele era um simpatizante da arte musical, iniciou os seus estudos nas cidades de Buffalo e Rochester, em Nova Iorque. E, posteriormente, trabalhou como professor de canto. Depois fixou residência na cidade de Chicago e ingressou numa produtora musical. Diz-nos que com apenas 24 anos, assumiu a função de diretor musical da primeira Igreja Batista de Chicago. Mais tarde, em Boston, ele nutriu e manteve uma estreita amizade com Dwight Moody. Dwight Moody é-nos conhecido por ser um importante evangelista. E então diz-nos que durante esta amizade ele teve a oportunidade de pregar em Londres. E então ele foi proporcionada a sua inclusão nas campanhas evangelísticas, talvez e com certeza sob a influência deste evangelista Moody, contribuindo para o seu reconhecimento como um dos maiores músicos cristãos e editor de hinários do século XIX. Diz-nos que no ano de 1900 iniciou o seu ministério evangelístico, visitando os seguintes países: Índia, Egito, Itália, Palestina, França e Inglaterra. O Sr. Stebbins faleceu em 1945 e diz-nos que na sua sepultura no Maple Grove Cemetery, nos Estados Unidos, diz na sua lápide, está gravado na sua lápide o seguinte testemunho: salvos pela graça. Diz-nos que a sua esposa teve um grande papel no seu ministério evangelístico, a sua esposa Elma Miller. Foi muito importante no seu serviço ministerial e musical, porque ela o auxiliou nos estudos do canto
e promoveu estudos bíblicos para senhoras. A influência deste casal também foi muito importante no seu filho, o seu filho também, George Warning Stebbins, que, seguindo os passos do pai, estudou música nas cidades de Nova Iorque e Paris e servindo como organista em várias congregações. Mas o mais importante que eu quero trazer é que, sob a influência de um hino, há um testemunho de Ira David Sankey, um conhecido hinista americano, escreveu o seguinte no seu livro intitulado A Minha Vida e a História dos Hinos Evangélicos. Ele conta que, certa noite, em novembro de 1886, ele estava a caminhar em uma rua em St. Joseph, em Missouri, quando viu adiante uma multidão aglomerada em frente a uma porta. Achou estranho. E, ao chegar mais próximo, viu que era a entrada para um salão da Associação Cristã de Rapazes. E à porta estavam alguns jovens que cantavam. E ao se aproximar, ele começou a ouvir, eu peço que abram o vosso hinário no hino 515, que este hino é super conhecido, e ele começou a ouvir a primeira estrofe, que diz: Um rico de noite chegou a Jesus a fim de saber o caminho da luz. O mestre, bem claro, lhe fez entender, importa renascer. E diz-nos, quando começaram a cantar o coro, ele testemunha que senti que o Espírito Santo penetrou meu coração. Lá na rua, enquanto o cântico era entoado, eu pedi ao Senhor Jesus, que me ensinasse como renascer outra vez, e Ele o fez. Aceitei o convite para o culto da noite e, após aquele serviço e pelo resto da minha vida, reconheci publicamente a Cristo como meu Salvador. Amém. Tenho sentido que foi através da influência daquele hino que a minha vida, a minha alma foi despertada. Agradeço a Deus muitas vezes pelo cântico, bem como pela coragem que Ele deu àqueles jovens de cantarem na rua. A influência de um hino na voz de outros jovens tocou e despertou, claro, pela influência do Espírito Santo, outros. Também nós possamos ser uma influência na vida dos outros. Se calhar não como George Stebbins, que foi além fronteiras, mas nós temos um círculo familiar, temos um círculo profissional, temos jovens que andam na escola. Nós podemos ser uma influência através do Espírito Santo, seja pelo um hino, seja por uma ajuda, seja como for, não importa. Importa disponibilizarmos para estar ao serviço do Senhor e despertarmos outros para Cristo. Amém. Aproveito para agradecer a presença de Samuel e da sua esposa. Queremos dizer que temos todo o prazer de os ter aqui, ter aceito o nosso convite, e ele vai disponibilizar-se para estar aqui a recapitular a lição connosco. Até já. Bom dia a todos os irmãos, bom dia a todas as irmãs, aos amigos que nos visitam também e que eu visito também. É de facto um privilégio podermos recapitular a lição que tivemos a oportunidade de estudar durante esta semana, mas não só durante esta semana, senão durante todo o trimestre. Durante todo o trimestre temos estado a estudar as lições acerca do livro normalmente intitulado Atos dos Apóstolos, e se calhar este trimestre também já ouviram alguém a dizer que há muita gente que defende a ideia de que este livro não se devia chamar Atos dos Apóstolos, mas sim os Atos do Espírito Santo. Porque, de facto, em todos os momentos, em todos os relatos que nós temos neste livro, encontramos evidências da forma como Deus conduziu a igreja primitiva, uma igreja que, se formos a ver, era extremamente diferente, heterogénea entre si, e que só mesmo pelo poder do Espírito Santo podiam ter-se mantido unidos e ter conseguido avançar para o caminho como nós conhecemos e está relatado na Palavra de Deus. Eu posso dar-vos um testemunho pessoal relativamente à nossa igreja. Em 2005, eu tive a oportunidade de representar a Igreja Nacional como delegado à Conferência Geral nos Estados Unidos, na sessão de St. Louis. E, de facto, quando nós olhamos para a nossa igreja, para a diversidade da nossa igreja,
E quando olhávamos para um lado e vemos o grupo que vem da Ásia e olhamos para o outro, e vemos um grupo que vem da África e olhamos para o outro e vemos um que vem do norte da Europa e outro que vem do outro lado do mundo, nós percebemos que nesta diversidade cultural, nesta diversidade de pessoas, só mesmo o Espírito Santo para nos manter unidos ainda hoje também. Por isso, tal como na Igreja primitiva, a Igreja Adventista do Sétimo Dia hoje usufrui do privilégio de sermos unidos na nossa diversidade pelo poder do Espírito Santo. Agora, tentando contextualizar aquilo que foi o estudo que fizemos durante esta semana, até porque se nós apanharmos assim, de repente, só o relato, os 2 capítulos, onde basicamente foi baseada a lição desta semana, podemos ficar um bocadinho sem background, digamos assim. Portanto, vamos tentar recapitular. Paulo tinha terminado, ou estava a terminar, a sua 3ª viagem missionária. E no fim da sua viagem missionária, ele recebeu um aviso muito especial. Qual foi esse aviso? Que ele, se fosse a Jerusalém, iria ser preso e iria ser perseguido. A ordem é a inversa, portanto, ia ser perseguido e ia ser preso. E o que é que Paulo decidiu neste contexto? Ir, apesar de tudo, porque ele tinha um chamado também para ir. Chegado a Jerusalém, o que é que ele encontra? Encontra a sua igreja, não é? E a sua igreja estava muito confortável com ele? Não, não estava. Tinha inclusivamente algumas dúvidas de que o seu próprio comportamento estivesse de alguma forma a fundamentar alguma da adversidade que existia para com os cristãos. O que é certo é que ele vai perante os líderes da igreja e alguém lhe dá um conselho. Qual foi o conselho que Tiago lhe deu? Participar no ritual da purificação no templo, com que finalidade? Para que pudessem ver que ele não estava a deixar de parte a lei mosaica. Portanto, ele não tinha abandonado a lei mosaica, apesar de, tal como hoje, muitas pessoas interpretarem isto através daquilo que ele dizia e escrevia nas suas cartas. Não é? E o que é que acontece quando ele está no templo e está, no fundo, daquela forma, a procurar louvar a Deus também? Há um tumulto, não é? Há pessoas que levantam a sua voz, que o acusam, não é? E gera-se uma grande confusão. E vimos a semana passada que ele teve a oportunidade de se defender perante aquela multidão e, como tal, ele foi levado preso para o pretório, única e exclusivamente com o propósito de o proteger, porque a multidão estava enfurecida. Ora, estando ele no pretório, o que é que aconteceu? Recordam-se? As movimentações continuaram, não foi? E havia pessoas que o queriam matar. E ele chegou ao conhecimento do sobrinho dele, que o vai visitar à prisão, e que lhe diz, atenção, porque há homens que fizeram inclusive a jura, não vão comer nem beber até ao dia que conseguirem ver morto. E então ele pediu-lhe para ele fazer uma coisa especial. O que é que ele pediu para ele fazer? Para ir falar com o oficial romano, dizendo que havia ali um cidadão romano que estava a ser, no fundo, atormentado de alguma forma e que estava a ser perseguido. E qual foi a decisão deste oficial romano? Levá-lo para Cesareia, para a sede do governo romano sobre a Judeia. E já repararam quantos homens foram destacados para levar Paulo para Cesareia? 200 soldados, mais 60 cavaleiros, mais 200 arqueiros. Portanto, 460 homens para levarem um homem de Jerusalém para Cesareia. E agora começa, no fundo, aquilo que nós vimos durante esta semana. Chegado a Cesareia, o que é que aconteceu? Foi tudo pacífico. Chegou a Cesareia, a vida dele correu bem. Foi isso? Demorou muito tempo até haver alguma repercussão. Quantos dias foram precisos? 5 dias. Ao fim de 5 dias, aí vai uma comitiva constituída pelo sumo sacerdote e por alguns dos oficiais líderes judaicos, mas havia ali uma particularidade naquele grupo de pessoas. Qual era a particularidade? Exatamente, foi levado um advogado. Agora reparem, Paulo foi levado para Cesareia porque era romano. Os judeus já tinham visto que a coisa não tinha resultado muito bem com as acusações que tinham feito. Então temos que usar aqui das ferramentas legais. Então eles levam um advogado. E chegados lá, eles pedem, portanto, junto de Félix, para que Paulo seja julgado. E neste julgamento, quais são as acusações que lhe são feitas? Há 3 acusações que lhe são feitas. Quais são?
Exatamente, é um agitador, em primeiro lugar. A segunda, era líder dos nazarenos, certo? E a terceira, tentou profanar o templo. Ok, então agora reparem que nesta forma de apresentar as acusações, digamos assim, este advogado tenta levar as coisas pelo lado jurídico, não é? Apresentar com uma linguagem jurídica para tentar que a coisa vá mais além do que aquilo que eles tinham conseguido anteriormente. O que é certo é que no próprio discurso consegue-se ler que aquelas pessoas conheciam Félix muito bem. Félix tinha uma característica enquanto governante. Qual era essa característica? Era duro, era muito duro. Ele tinha conseguido a paz, que não era paz nenhuma, portanto a ordem, ele tinha conseguido pela força. Eles sabiam que pela força ele tinha conseguido aquilo. Então começaram a pensar, bom, se nós argumentarmos bem, e vamos argumentar que ele é um agitador, ele para ter a paz que necessita, vai tratar de o matar, vai tratar de o eliminar, não é? O que acontece é que ele dá a oportunidade a Paulo de se defender. E Paulo, quando se vai defender, o que é que ele faz? Como é que refutou? E faz ainda... Ele começa por a primeira acusação. Qual era a primeira acusação? Era um agitador, não é? Então, qual foi a primeira forma de refutar esta primeira acusação? Não há testemunhas. Portanto, as pessoas, os judeus da Ásia que me acusaram lá em Jerusalém, não estão aqui. Portanto, se não há testemunhas, como é que me estão a acusar de uma coisa que não é provável? Não é? Depois, ele também faz perceber que segue o caminho de Cristo, segue-o de facto, mas não é propriamente um líder. Ele segue o caminho e assume que segue o caminho. E, entretanto, ele também assume que não foi profanar o templo. Não é? Ele não foi profanar o templo, ele foi participar de uma forma de adoração. E agora Félix fica aqui assim numa situação muito complicada, não é? O que é que Félix percebeu logo? Ele é inocente. Só agora temos aqui um problema político e social. Qual é? Temos uma população que não gosta de mim, no fundo é isto, uma população a quem eu espezinhei de alguma forma para os ter controlados, que tem aqui este homem como um problema e eu tenho que resolver este problema. Então ele faz uma coisa que nós às vezes fazemos muitas vezes, que é empurramos com a barriga, como costumamos dizer, não é? Empurrou o problema para a frente. E qual foi a forma que ele encontrou de empurrar o problema para a frente? Foi mantê-lo na prisão. E é interessante que a Bíblia diz-nos que não foi a primeira vez que Paulo esteve à frente de Félix. Pois não? O que é que nos diz o texto? Foi chamado várias vezes com propósito. Qual era o objetivo de Félix? Queria receber dinheiro. Tentou que Paulo o subornasse para ser liberto, não é? E ele foi mantendo ali. E assim ele mantinha Paulo, por um lado, que era inocente e a quem ele não queria, de alguma forma, maltratar, mas, do outro lado, mantinha a população judaica mais ou menos controlada, até que, passados 2 anos, o que é que acontece? Vem um novo governador. O governador Festo. E agora, já repararam o tempo que demoraram a intervir os líderes de Israel? Quantos dias é que foram? 3. Portanto, Festo chega à Judeia e, como é normal em qualquer governador, penso eu, vai tentar perceber o seu próprio território. E, sendo Jerusalém uma cidade importante daquele território, uma das primeiras ações políticas, digamos assim, diplomáticas que ele faz é dirigir-se a Jerusalém e, em Jerusalém, tomar o conhecimento de como estão as coisas. E o importante é nós percebermos, se estivéssemos no lugar de Paulo, imaginando o que Paulo estava a passar, e questionar-se porque é que o Senhor, sabendo que ele era inocente, permitia que, diante de um governo corrupto e que só estava interessado em outras coisas que não o fazer o que era certo, Deus mesmo assim permite que ele passe este tempo todo, e mais algum que para a frente ainda vamos continuar a estudar, sob custódia, sobre aqueles que lhe queriam fazer mal. E eu acho muito interessante e extraordinário este versículo que vem no capítulo 24, versículo 16, quando Paulo disse assim: uma consciência sem ofensa
tanto para com Deus como para com os homens. O que é que isto nos faz pensar? Todos nós temos momentos difíceis e às vezes nos questionamos porque é que Deus, tentando nós fazer o melhor, permite que mesmo assim coisas difíceis, profundas e tremendas venham sobre a nossa vida. Se tivermos esta consciência de Paulo, e é isto que fazia com que ele sobrevivesse e se mantesse, firme. Por isso, dependendo do Senhor, firme, é que ele sabia que tinha uma consciência tranquila, tanto para com Deus como para com os homens. Exatamente. E creio que é este o nosso maior desafio hoje em dia, em tudo aquilo que nós possamos estar a viver, que o Senhor nos ajude realmente a estarmos em paz com Ele e com os homens, e depois, inevitavelmente, a circunstância onde a gente esteja, estaremos em paz com Deus. Exatamente. Já avançamos para uma parte que eu gostaria de fazer no final, mas não tem problema nenhum, porque no fundo este é um lugar comum das 3 situações que nós vamos observar. Não é? É exatamente a postura de Paulo perante as autoridades. Agora temos, obrigado pela intervenção, temos Festo. Festo está então em Jerusalém e naquele contexto ele recebe os líderes religiosos. E tendo recebido os líderes religiosos, começam de certeza a tratar dos pontos da agenda. Nós vimos recentemente a visita do nosso presidente, do nosso primeiro-ministro a Angola, e de certeza que eles andaram ali com pinças a resolver os problemas que acumularam durante um ano e meio, pelo menos. Não é? E, portanto, de certeza que Festo e os líderes judaicos fizeram exatamente isso. Portanto, começaram diplomaticamente a trazer assuntos. E é evidente, lá no meio há um assunto que é incontornável. Qual é o assunto? Paulo, que está em Cesareia. E agora, qual é o pedido que fazem os líderes judaicos? O que é que eles pedem? Tragam-no, por favor, para Jerusalém, porque na realidade o problema com ele é um problema das leis judaicas. E, portanto, sendo um problema das leis judaicas, tragam-no, por favor, que é para nós o podermos julgar aqui. Só que eles tinham algumas ideias por trás disto tudo. O que é que eles pretendiam fazer? Liquidá-lo. No caminho alguma coisa iria acontecer com certeza. Ora, Festo, apesar de tudo, tinha uma consciência de romano, não é? E tinha ali um cidadão romano, e sendo um cidadão romano, qual é a contraproposta que ele faz? Venham vocês, tragam os acusadores, venham a Cesareia, e ali faremos um julgamento. E assim foi. Sabemos que Festo ficou por ali mais 10 dias, e logo no dia a seguir, portanto, estes acusadores acompanharam-no, e logo no dia a seguir há julgamento. E agora temos aqui de novo Paulo perante um governador romano. Então, o que é que aconteceu? Desta vez já não há advogado nenhum. Aliás, a lição enfatiza exatamente isso, de que é a única vez que se vê na Bíblia que num julgamento houve um advogado a defender alguém ou a acusar alguém, foi exatamente aqui. Não é? Então, nós vemos que o sumo sacerdote acompanha, vemos que há os líderes judaicos que acompanham e fazem de novo as acusações. E aqui neste relato vemos que não há no livro de Atos uma exploração muito grande das acusações, porque eram exatamente as mesmas. Não é? Agora vemos é Paulo a declarar-se inocente de novo. E qual é a forma que ele se propõe como inocente perante Festo? O que é que ele diz? O que é que ele defende? Exatamente. Ele contou de novo toda a verdade, voltou a fazer as suas alegações e, no fim destas alegações, nós vemos Festo que está convencido de quê? Mais uma vez. Que ele é inocente. Ora bem, ele está convencido que ele é inocente, mas agora temos Festo outra vez um pouco como Félix, com um problema diplomático nas mãos. Ora bem, eu estou a acabar de chegar à Judeia. Tenho que fazer com que a minha autoridade seja aceite. E agora, logo no início, vou criar um problema se eu libertar este homem. Portanto, começou a equacionar-se a hipótese de se fazer alguma outra coisa. Quando Paulo se apercebe disto, o que é que Paulo pede? Então, eu sou cidadão romano. Como cidadão romano, eu tenho o direito de ir, no fundo, ao Supremo. E o Supremo é, neste caso, o próprio César. Agora, Festo está numa situação, de novo, complicada. Está numa situação tão complicada que aproveita, no meio destas visitas diplomáticas que se dão com a sua instalação
na Judeia, ele aproveita o facto de Agripa e a sua irmã virem de visita, numa visita diplomática, a Cesareia. E já podemos imaginar, com certeza, não precisamos de ter muita imaginação para perceber que ali havia suntuosidade, havia toda a diplomacia, havia todos os requintes, e no meio daqueles requintes todos, provavelmente no meio de um banquete qualquer, vemos um Festo preocupado porque tem um prisioneiro que pediu, que ele considera que está inocente, que pediu para ser visto por César, mas para ele o mandar para César tem que o mandar com uma série de acusações para as quais possa haver a justificação de um julgamento. E ele não sabe o que é que há de escrever. Ele está ali há pouco tempo, ele daquilo que ouviu da boca do prisioneiro não há razão nenhuma para o manter ali preso. Ele já concluiu, isto aqui é uma questão religiosa, não tem nada a ver, não há nenhum crime capital, ele não matou ninguém, ele não extorquiu ninguém, ele não agitou politicamente as coisas. Portanto, não há razão nenhuma para eu, como governador, o mandar para lá, mas ele quer ir. Então, o que é que vamos fazer? Ó Agripa, diz-me lá, tu já deves conhecer um bocadinho disto. És capaz de me esclarecer acerca disso? Se a ressurreição existe, e eu acredito na ressurreição, então Cristo ressuscitou dos mortos e Cristo é o Messias. Porque é isso que dizem os profetas. E ele estava numa situação em que
deu mais uma vez uma resposta política. Qual foi a resposta política que ele deu? Uma frase que nós conhecemos muito, não conhecemos? Queres-me convencer? No fundo é isso. E é interessante que a lição traz uma tradução mais precisa do texto e diz que a tradução mais precisa é: estás a persuadir-me tão rapidamente para que me torne cristão? Quer dizer que faltava só um bocadinho, não é? Agora, eu gostava que nós refletíssemos aqui num aspecto antes de passarmos para outra área. Paulo teve que se defender 3 vezes. Se nós repararmos como é que as pessoas, genericamente, basta vermos, por exemplo, no mundo político, porque na realidade, também se quisermos, isto aqui era uma situação política. Como é que as pessoas se defendem umas às outras? No mundo político. Acusando-se uns aos outros. E reparem, aqui no caso de Agripa e Berenice, ou no caso de Félix, ou no caso de Festo, Paulo podia ou não ter tentado ir pelo lado de agredir a dignidade das pessoas. Podia. Ele sabia que eles eram corruptos. Ele sabia que eles viviam de uma forma à margem da própria lei. Ele sabia, inclusivamente, que havia, e há alguns comentadores que defendem esta ideia, que havia a suspeita de que Agripa e Berenice teriam uma relação incestuosa. Portanto, ele sabia isto tudo. E ele podia ter pegado por aqui e, no fundo, dizer: vocês não têm autoridade moral nenhuma para estarem a fazer qualquer julgamento sobre mim. Mas ele não foi por aí. O que é que ele fez? Ele usou uma única técnica. O que é que ele fez? Testemunhou. Apenas. Ele contou da sua experiência, contou das mudanças que houve na sua vida, na expectativa de que, como é que ele terminou depois o discurso perante Agripa? Como é que ele acabou? Quem me dera que todos fossem, no fundo, isto são palavras minhas, mas deixem-me pôr assim, quem me dera que, no fundo, fossem todos livres em Cristo como eu sou, mas sem estes grilhões. Não é? Paulo tinha uma consciência clara de que, como disse a irmã Maria da Luz, estamos em paz com Deus. E estando em paz com Deus, eu só tenho que testemunhar. E nós temos várias questões que temos que nos colocar como adventistas do 7º dia hoje. Primeira questão: no dia que eu tiver que me defender, será que o meu testemunho de vida vai-me dar o quadro de fundo que é positivo relativamente às alegações que eu vou fazer? Ou seja, a minha vida diária, que as pessoas conhecem, vai apoiar aquilo que eu vou defender enquanto direito meu, por exemplo? Se nós pensarmos hoje em dia, temos muito poucos desafios. Temos de ser honestos. Temos muito poucos desafios. Estamos numa sociedade aberta. Provavelmente a nossa não será tão aberta como outras, mais a norte da Europa ou alguma coisa assim do género, mas apesar de tudo estamos numa sociedade muito aberta. E nós até vamos para a escola, a maior parte dos pais já fez isto com certeza com os alunos, com os seus filhos que são alunos em escolas portanto, públicas ou não públicas, mas que não sejam adventistas. Quando chegamos à questão da sexta-feira, o que é que fazemos? Todos vamos tratar de ir à lei, a lei diz isto, diz aquilo, dá-me o direito para isto, então entregamos e queremos ser respeitados por isso. Agora a questão é, a nossa vida vai fundamentar isto? Paulo tinha uma experiência de vida que ele utilizou para ser o seu pano de fundo em todo o quadro que ele estava a pintar. E era tão forte que ele utilizou das 3 vezes que falou para se defender. E era tão forte que o rei por pouco não se convertia. E a nossa vida tem que fazer exatamente o mesmo papel. Ser aquilo que funciona como pano de fundo para a nossa defesa, chamemos assim. Como é que o nosso testemunho diário pode mudar a vida das pessoas? Será que no meu dia-a-dia, quando eu estou, como dizia a nossa irmã Sara aqui também há pouco, quando eu estou na escola com os meus colegas, quando eu estou no trabalho com os meus colegas, quando eu estou em família, o meu testemunho funciona como um fator de conversão para outros? Ou seja, será que eu me deixo utilizar pelo Espírito Santo de maneira que ele possa fazer o seu trabalho nos outros? Nós podemos ser um elemento que ajuda ou um elemento que destrói. Nós também temos que ter a consciência, penso eu, como cristãos, que está na hora de nós semearmos. Está na hora de nós não termos medo de testemunhar. Está na hora de nós
partilharmos aos outros. No século II, houve um grupo de pessoas que se chamaram os apologistas e que eles escreviam cartas às autoridades em favor dos cristãos. E quando os cristãos estavam a ser perseguidos, eles escreviam cartas a dizer: não, os cristãos não são assim. Os cristãos são bons, os cristãos são honestos, os cristãos são pessoas íntegras, os cristãos são pessoas que não enquadram nas pessoas que vocês andam a perseguir. Agora, deixem-me dar-vos aqui um exemplo. Quando tivemos a sessão da nossa Assembleia Administrativa, portanto, o ano passado, houve uma pequena cerimónia que foi feita, onde foram convidadas algumas autoridades eclesiásticas da sociedade que estiveram presentes, e após isto ter acontecido, houve alguns irmãos que levantaram algumas questões, se deveríamos, se não deveríamos, e na altura, o responsável pela liberdade religiosa deu uma resposta que eu acho que nos deve fazer pensar. É assim: enquanto temos tempo, temos que semear com o nosso testemunho, de maneira a que, quando chegarem os tempos difíceis, sejam essas pessoas que nos defendam e não nós. Sejam essas pessoas que venham defender e dizer: não, o adventista que eu conheço não é nada desse agitador que vocês estão a dizer, não é? Ou que aparecesse alguém naquele tempo que dissesse: não, o Paulo que eu conheço não faz nada do que vocês estão a dizer, não é? Principalmente que a nossa vida seja uma vida que permita que as outras pessoas à nossa volta possam dar testemunho de nós também. E, acima de tudo, não é tanto o testemunho de nós, é o testemunho do trabalho do Espírito Santo na nossa vida, que nos transformou, que nos faz pessoas diferentes, que nos faz pessoas úteis na sociedade, que nos faz pessoas presentes, capazes de dar esperança aos outros, capazes de apontar o caminho. E depois temos que fazer aquilo que Jesus disse aos discípulos. O que é que Jesus disse aos discípulos quando nos mandou ir? Vocês vão, entrem nas cidades, falem, e depois? Se não vos ouvirem, sacudam o pó dos vossos sapatos, das vossas alpacas e continuem. Não foi isto que Paulo fez também? Falou a todos, disse a todos. Ele podia eventualmente até ter a consciência que dificilmente eles iriam acreditar ou aceitar aquilo que eles estavam a dizer. Aliás, fez aquilo que ele mais tarde não, que numa das cartas que aparece depois, mas não terá sido mais tarde, Paulo diz: para os gentios a ressurreição é quê? É loucura, porque no fundo a religião de Cristo, um Cristo ressuscitado, um Messias, é uma loucura. E disse logo na altura. Ele disse: pá, andas a estudar tanto que já estás a ter alucinações, não é? Porquê? Porque eles acreditavam na imortalidade da alma e não na ressurreição. Por isso, Paulo até podia ter a certeza naquele momento que havia pessoas que, de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua base dogmática, de acordo com aquilo que acreditavam, dificilmente iriam acreditar. Mas qual era a sua função? Qual era o seu chamado? Era ir e testemunhar. E este é o nosso chamado também. Jesus continua a dizer hoje à Igreja Adventista: ide, testemunhai, fazei discípulos e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. De momento, quantas vezes nós nos acanhamos de falar e até de dizer que somos adventistas do sétimo dia? Quantos de nós, no meio de uma roda de amigos, somos capazes de ficar ali e tal e não dizer nada? Quando isso é exatamente o contrário daquilo que nós temos que fazer. Verdade. E particularmente numa altura destas, em que temos a perfeita liberdade e grande liberdade para o fazer. Para partilhar. Mas nós parece que nos sentimos acanhados e somos... É verdade que muitas vezes somos amesquinhados e ridicularizados, é verdade. Sim, mesmo mas isso vai acontecer. porque infelizmente as pessoas que nos rodeiam, tudo o que nós dizemos para elas é tabu, muitas vezes. É verdade. Quando isso... Deixe-me dizer uma coisa. Quantas vezes nós não somos ridicularizados ou gozados pela nossa cor clubística e não nos importamos, até que usamos, não é? Vamos ser sinceros. Acontece isto tantas vezes. Mas temos dificuldade em assumir que somos cristãos adventistas do sétimo dia, que acreditamos em algo que pode trazer um benefício para as pessoas, inclusivamente. Que o exemplo de Paulo seja realmente um incentivo para todos nós, claro, porque foi realmente excepcional. Como realmente o importante é o tal testemunho que o irmão falava há pouco. Eu lembro-me muitas vezes ter sido tentada, ridicularizada entre colegas na escola, mas havia sempre uma voz que se levantava a defender-me. Não era eu que me defendia. Assim, olha, não fales assim porque a Eunice não trabalha ao sábado, mas se lhe pedirem para trabalhar ao domingo, ela vem. Exatamente. E outras pessoas podem não fazer isso. Tem direito aos meus 2 dias, claro, não é?
Claro. E nós temos que ter este cuidado de sermos corretos na nossa postura, coerentes, para que o testemunho possa ser precisamente o que Paulo deu. Sim. Que ele possa dizer, eu estou com a consciência tranquila diante de Deus e dos homens. Se serve de alguma coisa, tenho mais um testemunho pessoal. Eu, quando tinha 15, 16 anos, fui estudar para o Porto, para uma escola que era uma cooperativa, uma escola artística, com muitos professores e funcionários de esquerda, por isso, alguns muito abertos, outros um bocadinho mais fechados, não é? E é evidente, chegava à sexta-feira, à hora do pôr do sol, eu saía da aula e ia-me embora. E eu recordo uma vez a professora virou-se para mim e disse-me, bom, Samuel, não vem às aulas à sexta-feira, vamos começar a vir ao domingo. Eu disse, tudo bem, a professora marque e eu venho. Nunca mais falou no assunto. Mas isto para dizer que se eu... não, porque domingo... Estão a ver? Portanto, temos que ser coerentes. Em tudo temos que ser coerentes. Não pode ser só os nossos direitos, nós temos direitos, mas com os direitos vêm responsabilidades. E essas responsabilidades é que fazem com que... A maneira como assumimos essas responsabilidades é que fazem com que o nosso discurso, o nosso testemunho tenha autoridade. É quando nós somos capazes de dizer, não, mas é assim que eu tenho feito. E as outras pessoas podem testemunhar disto. É que é assim que eu tenho vivido. É nisto que eu acredito e é isto que é o motor da minha vida. Que, de facto, o Espírito Santo continua a ser o motor da nossa vida. Sabemos que há situações em que não é fácil. Sabemos que há situações em que testemunhar é difícil. Aqui há tempos ouvi uma experiência de um produtor de cinema. Portanto, ele estudou cinema, entrou no mundo do cinema e apareceu-lhe uma entrevista para trabalhar na equipa do Will Smith, que é um ator bastante conhecido. Este jovem é adventista. E ele foi à entrevista, apresentou o seu currículo, apresentou tudo, e ele estava a chegar ao fim da entrevista e estava a pensar, será que eu vou dizer que sou adventista depois de ter sido aceito ou antes? Ele disse, para ser coerente, tenho que dizer antes. E ele disse antes. Ele disse, mas olha, eu sou adventista do sétimo dia, eu ao sábado não trabalho. E diz ele, e fiquei ali à espera a ver o que é que ia dar. E ele foi escolhido e trabalha. E ele teve a oportunidade de dar o testemunho dele, inclusivamente em televisões nacionais, nos Estados Unidos, onde ele diz, eu não vejo meus e-mails de trabalho, o meu telemóvel de trabalho está desligado ao sábado, durante o sábado eu não trabalho. Eu sou aceito por ser assim, mas eu sou também coerente com a forma como vivo a minha profissão. Que, de facto, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida académica, a cada momento, nós possamos ter o privilégio de dizer que o Espírito Santo trabalhou em nós de tal maneira que nós podemos ser um testemunho para os outros, ajudar os outros a tomarem decisões por Cristo também. Que Deus os abençoe. Agradecemos muito a colaboração e a forma tão clara e tão didática como a lição foi recapitulada. Neste momento vamos passar então ao boletim e para ele peço a vossa atenção. Deus deu-me este dever. Ao longo dos últimos anos, tenho tido este dever porque menos de 1% dos japoneses são cristãos. É um país grande, com muitas pessoas, mas por alguma razão, o Evangelho Eterno não está a ser transmitido. Tóquio é uma das maiores áreas metropolitanas do mundo, com quase 40 milhões de pessoas. O desafio de alcançar uma cidade com estas dimensões pode parecer impossível, mas Deus pode usar qualquer pessoa, até mesmo alguém do outro lado do mundo, para suscitar uma mudança. Daniel cresceu na Califórnia, sendo a terceira geração de japoneses americanos. Ele sempre disse a si mesmo que estaria aberto aos planos de Deus para a sua vida. Depois de muita oração, ele sabia que Deus queria que ele se mudasse para o outro lado do globo, a fim de trabalhar no Japão, e Daniel aceitou o chamado para o serviço em Tóquio. Apesar de ter crescido na América, os meus pais ajudaram-me a manter a língua japonesa. Eu podia comunicar, ler e escrever. Sentia que Deus me estava a chamar para ir para o Japão e usar estes talentos para a sua causa no Japão. Ele foi destacado para trabalhar juntamente com o pastor da Igreja Adventista, Seth Gaia, que em 2016 era frequentada por menos de 10 pessoas cada semana. A igreja estava prestes a fechar quando Daniel chegou. Ele sabia que Deus tinha melhores planos para esta congregação,
Por isso começou a trabalhar para fazer da igreja um ponto de referência na comunidade. Aqui no Japão há muitas pessoas solitárias. Elas dedicam-se ao trabalho ou à escola. E muitas delas estão sozinhas. Por isso, querem comunhão. Portanto, penso que é disso que os japoneses precisam. Só temos de nos misturar com eles. Misturar-se é apenas um dos passos do método de Cristo. Jesus misturava-se com as pessoas para conhecer as necessidades delas e conquistar-lhes a confiança. Daniel decidiu tentar reacender o espírito missionário da igreja com uma nova abordagem. Ele convidou os jovens e deu-lhes formação evangelística na igreja. Temos jovens em idade escolar, da escola secundária à universidade. Jovens adultos que ficam na igreja durante 3 semanas. Fazemos as refeições juntos, meditações, cultos, estudos bíblicos e damos formação sobre como bater às portas, como comunicar com as pessoas e orar com elas. Tem sido uma bênção. Os estudantes crescem realmente muito. Eles têm esta identidade de adventistas do 7º dia e têm o espírito missionário. Esta igreja, que estava em declínio, transformou-se de um dia para o outro num centro de formação da juventude. À medida que os membros jovens começaram a interagir com a comunidade através da oração e de forma pessoal, a assiduidade da igreja aumentou 5 vezes e a palavra está a espalhar-se pela comunidade. Quando vamos para a comunidade, por vezes não conseguimos conhecer as pessoas à volta desta área. Mas às vezes, Deus envia pessoas para a nossa igreja. Quando elas vêm, sinto que Jesus está a trabalhar para esta igreja. A igreja agora é basicamente dirigida pelos jovens com a paixão de conquistarem as pessoas de Tóquio para Jesus. E se lhes perguntarem por que razão gostam desta igreja? Esta igreja é muito especial porque os jovens têm poder, paixão e energia para interagir com as pessoas. Eles são muito simpáticos e amáveis. Gosto mesmo muito de passar tempo aqui com todos eles. É fantástico ver como os jovens estão a ficar entusiasmados com Deus e a Bíblia. Na minha experiência, desenvolvi uma vida de oração mais forte. Estou em comunicação direta com Deus quando entro em contato com as pessoas. Aprendi a alegria da comunicação com Deus. Daniel decidiu largar os programas da igreja de Setgaya de forma a incluir jovens de toda a cidade de Tóquio. Uma vez por mês temos um evento onde participam os jovens de toda a área de Tóquio e ficamos a dormir na igreja em sacos de cama. Vêm 50 a 70 jovens, ficam na igreja, estudam a Bíblia, cantam hinos e estão em comunhão. Tem sido uma bênção. Este grupo continua a crescer graças aos esforços para reacender o espírito missionário da igreja. Os membros da igreja de Setgaya estão a explorar novas formas de derrubar barreiras e mostrar o amor de Deus aos habitantes de Tóquio. Muitas pessoas nesta cidade estão ocupadas e isoladas, mas ainda desejam ter ligação com outras pessoas. Quando os jovens se entusiasmam com Jesus, creio que toda a igreja se entusiasma com Jesus. É por isso que trabalhar com os jovens é uma honra e um privilégio. Creio que quando entusiasmamos os jovens, todo o Japão estará entusiasmado. Os desafios missionários no Japão são reais e continuam a aumentar. Ore, por favor, pelos membros da igreja de Setgaya, pedindo ajuda a Deus para espalhar o seu amor pela maior cidade da Terra. As suas orações e o seu apoio às ofertas das missões são muito importantes para estimular a missão no Japão e em todo o mundo. Hoje alteramos um bocadinho a ordem, mas tenho a certeza que todos ficamos muito felizes por saber que temos uma participação especial. Não foi antes do boletim, mas vai ser agora a seguir.
fica aqui ao meu lado. Quero olhar teu coração, ser a voz que alimenta, companhia quando em solidão. Quando a dor te sobrevir, quando a lágrima descer, eu ainda estou aqui. Não duvides, basta apenas crer. Os meus braços estão onde tu estiveres, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Oh teu Deus, o grande eu sou, rocha eterna, teu Criador, sobre todos sou o Senhor, o Cristo vivo, teu Salvador. Se caíres, te erguerei. Quando escuro, eu sou a luz. Pelo nome te chamei. Vem, meu filho, sou Jesus. Os meus braços estão onde tu estiveres, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Os meus braços estão onde tu estiveres, pois minha força se dá em quem fraco se achar. Não importa o lugar, eu irei te alcançar e te renovarei. Se creres, podes descansar. Agradecemos por esta bela mensagem que nos trouxeram. E na mesma linha de pensamento, que Deus nos vai renovar, vamos cantar juntos o hino 515. Importa renascer. Importa
Eterno e amado Pai, nós te louvamos esta manhã pelo privilégio de, em liberdade, nos podermos aqui encontrar e podermos refletir um pouco mais acerca da Tua Palavra, das experiências que aí relatas, a fim de que nós possamos crescer em espírito e em verdade também. Queremos te agradecer pela oportunidade que cada dia nos dás de renascermos e de sermos também um testemunho para aqueles que estão à nossa volta. Que o nosso testemunho possa de facto constituir o pano de fundo para a nossa vida e sempre que necessitarmos de defender a fé, que o possamos fazer por razões positivas, de uma forma aberta e acima de tudo em paz contigo. Em nome do teu Santo Filho, nós te pedimos que nos abençoes e nos guardes. Amém.